Vamos lá, pessoal. Então, agora, para o nosso primeiro painel tão esperado, a gente vai dar início ao painel Conectando Talentos às Oportunidades na Aviação. Esse é aquele painel que muita gente espera, porque ele junta duas pontas que nem sempre se encontram com facilidade. Quem está buscando uma oportunidade na aviação e quem está abrindo portas e formando times dentro das empresas. A ideia é trazer um olhar bem prático sobre recrutamento, perfis profissionais, processos seletivos e caminhos de carreira. Bom, para compor esse painel, convidamos então ao palco Mirelle da Costa, da Embraer. Chamamos também Ana Luísa Vieira Almeida, da Eve Air Mobility. E também Felipe Riso, da Latam. Também chamamos Fernanda Cunha, coordenadora da Talentor. Também venha conosco Daniela, gestora do tributário. E por último, a Bruna, supervisora de operações da Embraer. Muito bom dia, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E é super importante para a gente trazer um pouquinho da Embraer. Né? Estamos aqui com alguns debates, algumas conversas bem interessantes. Vamos falar um pouquinho de perfil, de processo seletivo e dos nossos programas de porta de entrada, das nossas vagas. Então, vamos lá. Vamos ver se dá certo. Nós gostaríamos de começar com um vídeo. A Embraer, para mim, em uma palavra, é paixão. É tudo da minha vida. É minha vida. É quem eu sou. Embraer, for me, is home. For me, Embraer is one home. Para mim, a Embraer, em uma palavra, é tecnologia. Para mim, a definição da Embraer é que ela é inspiradora. Embraer, for me, is a place to grow. For me, Embraer is energetic. Se eu for definir a Embraer em uma palavra, a única palavra que eu posso pensar é sonho. A Embraer, para mim, é realizar sonhos. Embraer, for me, is about fulfilling my dreams. Eu resumiria a Embraer hoje como realização de sonhos, conquistas. Bom, a Embraer para mim é um sonho realizado. Para mim, a Embraer é realização. Para mim, a Embraer, em uma palavra, é orgulho. Essa é a parte mais difícil, porque para poder definir a Embraer talvez eu tivesse que usar várias palavras, mas eu posso usar duas: orgulho e tecnologia. A Embraer, para mim, é uma conquista diária, traduzindo em amor. Uma palavra que resume a Embraer, para mim, é orgulho. Acho que é orgulho fazer parte disso aqui. Eu acho que não tem orgulho maior do que a Embraer. A gente gosta. Muito bom. A gente sempre gosta de começar as nossas palestras de forma inspiradora. E nada melhor do que dizer o que representa a Embraer para cada um dos seus empregados. Um pouquinho, né? Do que representa a Embraer para a gente. Bom, muito prazer. Sou Fernanda. Sou gestora do time de Talent Acquisition da Embraer. Também cuido da parte de marca empregadora. É meu 3º ano nesse evento. E em cada evento a gente sai daqui ainda mais inspirado para trabalhar na área de aviação. Estou na Embraer há 11 anos e sou extremamente apaixonada pela nossa realidade, pela nossa cultura, pelas nossas pessoas e pelo nosso produto. E aí, gente, eu queria dividir um pouquinho com vocês, e logo mais eu passo o microfone aqui para a Mirelle, que trabalha junto comigo, é uma das nossas Talent Hunters, para conversar um pouquinho com as nossas convidadas também. Eu queria dividir um pouquinho com vocês como é o ingresso, quais são as nossas oportunidades para que vocês possam voar junto com a gente, tá?
Então, nós temos algumas formas diferentes de vocês virem trabalhar na Embraer. Nós temos as possibilidades para que vocês se juntem com a gente antes de se formar, para recém-graduados e vagas de emprego. Nós temos alguns programas dedicados para portas de entrada, como exemplo, Jovem Aprendiz. Nós temos o Summer e o Winter Job. O Summer e o Winter Job são estágios de férias realizados nas férias de verão e nas férias de inverno. E nós temos um número muito bacana em relação à efetivação desses estagiários para estágio regular. Então, eles vêm, fazem 2 meses de estágio mergulhado junto conosco, conhecendo mais dos nossos pilares, dos nossos valores, conhecendo mais das nossas áreas, e nós pincelamos, né, os melhores talentos para essas oportunidades. Então, nós temos muitas parcerias com grandes universidades do Brasil e também fora do Brasil. O estágio de Winter Job são para estudantes brasileiros que estão fora do país. Então, o nosso grande objetivo aqui é captar bons talentos e excelentes talentos. E, obviamente, nós temos um percentual aqui de pelo menos 50% de mulheres nesses programas. Então, nós queremos cada vez mais fomentar as oportunidades igualitárias também para as mulheres. Nós temos estágios de nível técnico, estágio de nível superior. Nós temos um programa também muito dedicado para a parte de diversidade, pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência. O Social Tech, ele é uma carreira técnica, então nós fazemos um processo também aberto para pessoas que entrem em classes diferentes de diversidade para fazer o programa junto conosco. É um programa de qualificação, desenvolvimento para algumas pessoas. Temos um programa dedicado para pessoas com deficiência, que é o Formação de Talentos. Então, nós fazemos toda a parte de qualificação pelo Senai. Essas pessoas ficam 1 ano somente estudando, para que daqui a 1 ano eles possam ser alocados em nossas diferentes áreas dentro da organização. Então, um programa que também pensa muito em diversidade, e esse é dedicadamente para pessoas com deficiência. Para você, né, que está se formando, recém-graduado, nós temos vários programas também de especialização. Um dos nossos mais fortes é o programa de especialização em engenharia, que é o PE, e também um que é o programa de especialização em software, dedicados para engenharia. E, obviamente, também temos um percentual dedicado para mulheres. Então, cada vez mais em nossos processos seletivos, nós estamos dedicando um percentual para mulheres. A gente precisa crescer, nós queremos trazer a diversidade feminina para dentro da organização. Nos últimos 4 anos, nós tivemos aí 6 mil novas posições de trabalho na Embraer, 6 mil. E durante esses anos, o que nós estamos focando e dedicando é que o crescimento ele é pequeno perto daquilo que a gente quer, mas nós estamos avançando em ter mais mulheres também contratadas na organização. Então, anualmente, nós estamos crescendo por volta de 3%, 4% em mulheres dentro das nossas oportunidades. E, por fim, gente, vagas de emprego, oportunidades efetivas, né? Então, administrador, analista, engenheiro, desenvolvedor, operador. E aqui nós trazemos para vocês quais são as nossas principais áreas. Onde que você pode atuar junto conosco? Nós temos as unidades de negócio, que é a parte de defesa e segurança, aviação comercial, executiva, e também a parte de serviço e suporte. Nós temos aí, daqui a pouquinho a Aninha vai trazer um pouquinho para vocês, toda a parte de engenharia, né, dedicada no desenvolvimento do produto, produto integrado, sistemas elétricos. Então, assim, muitas oportunidades também na engenharia. Entre final de dezembro e começo agora desse ano, nós trouxemos do mercado 200 novos engenheiros de desenvolvimento de produto para poder atuar junto conosco. Então, nós estamos crescendo com 60% também de mulheres. Então, nós estamos crescendo bastante e fomentando cada vez mais trazermos mulheres para a nossa área técnica. Também na área de operações, qualidade, manufatura, excelência empresarial, a parte de TI, estratégia digital e inovação, e também nas áreas corporativas, RH, marketing, financeiro, jurídico, suprimentos. Então, a porta está escancarada para vocês, para agregar junto com a gente, crescer junto com a gente e voar alto junto conosco. Estamos muito felizes de estar aqui, trazendo um pouquinho mais da Embraer, e eu passo para vocês agora
o microfone a Mirelle, que trabalha junto lá com a gente. Ela é uma das nossas Talent Hunters e ela vai ter um papo aqui com vocês falando sobre oportunidades de trabalho, perfis e o quanto o perfil ele precisa estar conectado com os nossos pilares e os nossos valores. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. Já começo com o desafio do tempo, né? Mas vai dar certo. Então, a Fer me convidou, né, para fazer parte desse painel, para representar o nosso time, né, o time de Talent Hunters. Calma aí, que eu acho que está ao contrário. Agora sim. Então, eu já estou na Embraer já tem algum tempo, né? Faz 4 anos que eu estou junto com esse time maravilhoso. Já atuei juntamente com as vagas da engenharia, vagas de operações, corporativo. Hoje, o meu foco é as vagas voltadas para a área da qualidade, principalmente as unidades de negócio, né? Eu vi bastante pessoal falando aí de manutenção, de pilotos. Então, acaba sendo o meu dia a dia ali também. O que acontece com a Embraer, né? É muito tecnológico, mas a gente precisa de pessoas que queiram voar conosco. Então, os nossos processos, basicamente, a gente tem as nossas oportunidades, muito focado com as questões dos requisitos, né? Para aquele desafio, para aquela posição. A gente tenta trazer ao máximo, no processo seletivo, como que vai ser esse desenvolvimento de carreira. Né? Então, hoje a gente tem muitos cases, né? Business cases, testes práticos, teóricos. Normalmente, o nosso processo ele começa de forma online. Né? A gente tem ali a GUP, que é a nossa principal fonte de recrutamento, mas as nossas vagas também são publicadas no LinkedIn. E aí começa ali, né, naquela plataforma. Algumas posições elas acabam sendo trabalhadas de forma integralmente online, mas, hoje em dia, né, com o retorno ao trabalho, a gente tem feito um recrutamento híbrido. Então, algumas vezes, a gente começa de forma online, a gente convida esse profissional para estar indo até a nossa empresa, para estar fazendo testes práticos, para estar conhecendo realmente o dia a dia de trabalho. Então, acho que o conhecimento é o principal, né? Acho que o conhecimento é a base sólida que vocês vão ter que ter aí bem de forma robusta para conseguir se desenvolver. Então, aqui já começando no nosso processo seletivo, é o conhecimento que a gente vai olhar no currículo, né? Então, assim, é aquilo que vai chamar a atenção. Então, seja numa área oficialmente de aviação, né? Mas a gente tem oportunidade como eu a Fernanda, a Dani, que trabalham em áreas mais administrativas. Então, para a gente ser visto, né, tem toda uma questão teórica que a gente precisa ter esse conhecimento. Depois, eu não poderia passar, né, sem falar um pouquinho dos nossos valores. Então, os valores é o que vai determinar ali os nossos comportamentos, a nossa cultura. E isso daqui, pessoal, é muito mais do que simplesmente deixar ali e ser um mantra todos os dias. Não, isso daqui é de forma estratégica. Isso aqui vai ser olhado em todas as nossas ações, em todos os nossos projetos, se realmente nós estamos alinhados com os nossos valores. Então, o que a gente vai começar a buscar nos candidatos? Então, assim, a gente passou por uma etapa mais teórica, né, que é o currículo, que é o conhecimento. Quando a gente convoca vocês, o que a gente começa a olhar? Atitude. Mirelle, está muito vago, né? Porque assim, a atitude é o que vai fazer com que os nossos valores eles sejam efetivamente empregados, né, em comportamentos. E aí a gente tem trabalhado muito fortemente os nossos pilares de cultura. E eu poderia trazer aqui, né, bem, o que é uma Embraer, um só time, mas, na verdade, eles têm uma integração muito forte. Né? Então, a gente procura no profissional todos esses nossos pilares. E os pilares, pessoal, ele não é só para ficar bonito lá nas paredes, não é só para ficar no background do computador, não. Né? Os pilares eles precisam efetivamente serem praticados todos os dias. E aí, como que a gente vai conseguir praticar? Acho que a primeira coisa, acho que a Kalina falou muito bem, essa questão de confiança. Né? Porque quando você confia em você, você também abre uma oportunidade para confiar no outro. Né? E isso já vai disseminar um ambiente de trabalho colaborativo, né? Que tenha uma escuta ativa. Né? A gente vai proporcionar aí uma forma de inteligência emocional. Então, aqui, né, todas essas palavrinhas que eu estou falando, esses comportamentos, é o que a gente está buscando nos nossos candidatos. Reconhecer, eu acho que não só reconhecer o outro, mas reconhecer nós, né? Então, entender o nosso papel, entender o papel do outro, né, dentro da dinâmica que tem o nosso mundo corporativo. Então, assim, saber, entender os nossos resultados, né? Eu acho que é muito um equilíbrio aí, talvez, da razão,
trazendo novamente um pouquinho do conhecimento com a emoção, né? Porque a gente vai entregar, no final das contas, um valor. Não só um número, mas assim um valor. Então, a gente reforça muito um dos nossos pilares, que é a paixão por fazer a diferença. Dentro disso, né, a Embraer é gigante, nosso produto é gigante. Então, sozinho, a gente não consegue fazer nada. Então, assim, o espírito de colaborar, ele tem que estar muito presente. Né? Assim, a gente precisa trabalhar em conjunto. A gente precisa saber que, em alguns momentos, a gente... Olha, por favor, você pode me ajudar? Isso é reconhecer, né, que era o outro pilar, e também ter essa dimensão cooperativa. E aqui, a gente já começa a trabalhar aquele pilar que, inicialmente, era uma Embraer, um só time. Somos a Embraer, somos um time. Então, muito conectado nesse todo, não apenas no individual. A gente precisa ser muito comprometido com os nossos resultados, com o nosso time, com os nossos desafios. Então, isso eu acho que faz com que você tenha aquele senso de responsabilidade, né, do seu papel, do que você vai engajar juntamente com os outros. E esse daqui, né, é para fechar, mas assim, eu acho que é a cerejinha do bolo, porque o nosso produto, ele é um produto complexo. Né? E aí a gente tenta trabalhar a todo momento, né, tratar a complexidade com simplicidade. Como que a gente vai fazer isso? Né? É ter foco no nosso resultado. E a simplicidade, né, às vezes a gente olha a palavra, até tenta falar, poxa, mas o que é ser simples? Às vezes, realmente, o simples ele é muito mais estratégico. Então, pessoas que têm esse olhar voltado para resultados, voltado para a simplicidade, para pensamentos lean, né, eu acho que é o que vai juntar e conectar todos os outros pilares. E aí, pensando nisso, né, nós somos uma empresa de tecnologia, como eu falei, tecnologia grandiosa, inclusive, mas tem as pessoas que queiram ter a coragem, né, tenham resiliência para trabalhar conosco, talvez esteja aqui também. Né? E eu vou trazer 2 pessoas para conversar um pouquinho, para falar de como tem sido esse movimento, para ver se eu falei mentira até agora, né, que são 2 profissionais que participaram do nosso processo de seleção, estão aqui para falar como que está sendo essa jornada na Embraer. Bom? Então, bom dia. Sou Daniela. Hoje em dia eu sou gestora, eu sou gerente sênior de techs da Embraer. Né? Eu tenho 7 meses que eu estou na Embraer. E do mesmo jeito que todo vídeo que vocês viram do sentimento que as pessoas têm em trabalhar na Embraer, ele transborda da engenharia e do operacional também para o corporativo e para o financeiro. Então, todo o sentimento de desafio e de orgulho que todo mundo tem ao construir um avião dentro da fábrica, ele também vem para o corporativo. A gente tem o mesmo sentimento todo dia quando a gente acorda para trabalhar. Para mim, sempre foi um sonho trabalhar na Embraer, porque eu acho que o desafio que eu vivo todo dia de ser gestora de uma área que cuida dos impostos de uma empresa tão complexa e tão inovadora e com presença mundial como a Embraer, ela é um desafio intelectual diário para mim. Além disso, tem um desafio maravilhoso, que é lidar com as pessoas que estão na Embraer, que são pessoas incríveis e que estão todos os dias dispostas a aprender, encarar novos desafios e lidar com situações inovadoras. Né? A gente está sempre abraçando, acho que como a Mi falou, a gente está sempre abraçando inovação, tecnologia, novas formas de trabalhar. Né? Então, acho que o que eu vejo nesses 7 meses, eu acho que é isso. Eu acho que é uma empresa que me abraçou quando eu cheguei, então eu me senti... Eu estou há 7 meses, mas eu me sinto há anos já trabalhando. Acho que foi uma receptividade enorme da liderança, dos meus pares, na minha equipe. Os desafios, eu acho que tornam até a equipe mais unida. Então, existe uma necessidade aí do conhecimento, como a Mi trouxe, né, de a gente estar preparado para aquilo que a gente vai enfrentar, mas a Embraer também dá muito apoio e ela ajuda as pessoas e fornece conhecimento e tem um espírito de um one team muito grande em que as pessoas se apoiam para conseguir entregar o melhor resultado possível. Tem uma frase, né, que o CEO fala,
que eu acho que, para mim, é o que rege assim, o meu trabalho dentro do financeiro, que é fazer o básico de forma extraordinária. Então, acho que todo dia a gente tenta fazer isso, né? Fazer o básico de forma extraordinária. E também tem outro ponto que eu também acho que conversa muito, não só com a parte técnica da engenharia, mas eu também trago muito para a nossa vida do corporativo, do financeiro, que é, na Embraer, o céu não é o limite. Então, do mesmo jeito que os engenheiros estão colocando aviões cada vez mais modernos no céu, a gente, no corporativo, pode ter cada vez ideias mais inovadoras para apoiar eles naquilo que eles estão fazendo. Então, acho que o meu sentimento é muito esse, nesses 7 meses. A Embraer, para mim, é orgulho. Eu já sou gestora há 11 anos, eu estou na Embraer há 1 ano, né? Eu venho da automobilística. E quando eu contei para minha mãe que eu ia para a Embraer, a minha mãe contou para o vizinho, a minha mãe ligou para minha tia, a minha mãe contou para todo mundo. Eu falei, mãe, mas eu vou ser gestora assim como eu era, né? E ela, não, mas você vai ser gestora na Embraer, né? Então, para mim, a Embraer é um motivo de orgulho muito grande, não só para mim, como para minha família, né? Bom, eu sou engenheira de produção mecânica, eu venho de uma área predominantemente masculina, né? A minha sala tinha aí 50 alunos, dos 50, 5 eram meninas, o restante eram todos meninos. Então, eu venho já de uma área que tem a predominância masculina, né? Mas quando eu cheguei na Embraer, é muito engraçado que a essência, né, a essência da organização, ela está exatamente nos deixando tranquilas e à vontade para que a gente possa buscar voos ainda mais altos, né? Eu tenho um time, eu sou supervisora de produção. Assim como a Dani falou, né, o corporativo está lá pensando para entregar, o meu time está lá montando as cablagens, montando os sistemas, e a gente vê, né, vê o brilho nos olhos, vê o quanto eles sentem essa paixão, né? São colaboradores antigos, né? Tem alguns colaboradores muito antigos, e você realmente vê ali na operação o amor que eles têm pelo negócio, como eles vestem a camisa e o orgulho de falar que você trabalha na Embraer, né? Então, acho que para mim está sendo um desafio muito gostoso. Sem dúvidas, a Embraer é tudo isso que a gente fala, é o antim, é o friozinho na barriga, é a sensação de fazer o novo, fazer o simples bem feito todos os dias. Eu acho que para a gente é exatamente isso. E aí, falando muito com relação à inovação e tecnologias, né, além de vir para a Embraer, queria convidar agora a Ana, né, para falar um pouquinho como que é a IVE. Então, eu vim representar hoje a IVE pelo meu 2º ano aqui nesse evento de Mulheres Aviadoras. Eu sou recrutadora aqui na empresa. Eu iniciei minha trajetória lá na Embraer, mas há quase 4 anos, então mês que vem, né, tenho muito orgulho de falar que eu completo meus 4 anos de empresa aqui na IVE. Já atuei em algumas áreas, mas há quase 2 anos eu estou como recrutadora e também cuido da parte de Employer Branding. E eu acho que hoje aqui, né, eu venho mais no papel de Employer Branding para fazer vocês conhecerem a IVE. Então, a gente é uma empresa ainda pequena, né, quando eu comparo com a Embraer, que tem 23 mil funcionários, a gente tem ainda 225 exatamente. Mas a gente está crescendo, a gente está aqui, né, trabalhando em parceria com a Embraer. E eu venho para fazer vocês conhecerem essa empresa e também terem vontade de vir trabalhar aqui do mesmo jeito que eu sou feliz, né? Então, eu vim aqui trazer um pouco do porquê que a gente existe, né? Porquê que a IVE nasceu de dentro da Embraer. Então, quando a gente olha, né, para as horas que as pessoas perdem no trânsito, então aqui em São José, né, ainda é um pouquinho diferente das situações das grandes cidades, ainda que em um momento de pico tenha um ou outro momento de trânsito, mas quando a gente olha nos grandes centros, as pessoas ainda perdem muito tempo. Paradas no trânsito, né? Então perdem tempo de vida mesmo, da vida pessoal delas. E a gente vem para tentar transformar, fazer com que as pessoas ganhem um pouco mais desse tempo.
E aí trago aqui a nossa linha do tempo, que é uma linha do tempo que eu acho muito legal, porque vocês vão vendo aqui embaixo a evolução do Evitol ao longo dos anos, né? Ele foi passando por algumas transformações na parte do desenvolvimento e também várias coisas foram acontecendo, né? Nesse tempo, no nosso tempo de vida. Então, lá em 2017, a gente nasceu de dentro da Embraer, numa área que chama Embraer X, que é como se fosse uma incubadora de novos negócios, para fomentar mesmo, né? Que a gente pense no futuro, em como que vai ser essa mobilidade. Depois, em 2020, a gente se separou. Então, quando a gente comemora o nosso aniversário mesmo, né, a partir de 2020, a gente se separou, mas a gente ainda pertence à Embraer. Então, a gente é uma empresa do grupo, a gente é listado na Bolsa de Nova York, e ano passado a gente também abriu nosso capital aqui na B3, mas a Embraer ainda tem quase 75% das nossas ações. Então, eu brinco, né, sempre com as pessoas que eu faço entrevista, para explicar mais ou menos como que funciona, né, essa relação, que a gente é o Bitcoin da Embraer. Então, ela está investindo na gente, né, tanto com pessoas ali no desenvolvimento, quanto com recursos financeiros mesmo, para depois nossa ação bombar e ela conseguir retornar com esse investimento que ela está fazendo aqui ao longo do tempo. Em 2023, a gente anunciou que a nossa fábrica vai ser em Taubaté, então, né, aqui pertinho da gente. Ficou uma confusão aí no ano passado, porque quando a gente foi fazer nossos testes são feitos em Gavião Peixoto, daí o prefeito, não, mas já mudou de ideia, não vai ser mais Taubaté? Mas não, ainda é Taubaté, então, né, vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir gerar muito emprego aqui para o Vale, só que a gente também tem a nossa parte de testes, de ensaios, todos lá em Gavião Peixoto, por conta do clima, né, de ventos e tudo mais, da situação que eles têm por lá. Mas se manteve tudo certo. Em 2024, a gente revelou um dos nossos POCs, né, numa feira importante que a gente tem no Reino Unido, mas ano passado a gente teve, né, um grande marco que a gente fez nossas primeiras vendas. Então, a Revo, né, que é uma empresa que começou, né, nessa parceria com a gente, vai ser nosso primeiro cliente, nossas primeiras entregas ali de Evitol. E também em 2025 a gente teve o grande marco que foi o nosso primeiro voo, que daí foi por isso que teve essa confusão lá em Gavião Peixoto. E aí, contando para vocês, né, esse sentimento, eu já estou aqui há quase 4 anos, já fui da Embraer, é um orgulho, assim, então toda festa que a gente tem, né, de final de ano lá na Embraer, que a gente vai ver avião, que eu posso levar minha família, já dá um orgulho, né, de ser uma empresa brasileira, mas ano passado eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, assim, um pertencimento mesmo, foi muito especial, eu já fico emocionada agora, eu fiquei ano passado quando a gente teve nosso primeiro voo, porque é um trabalho, né, que a gente vem fazendo de todos os anos, ainda que eu sou da RH, né, não estou ali colocando a mão no produto, mas eu considero, né, brincando com vocês, que a minha função é a mais importante, porque se eu sou recrutadora e estou trazendo as pessoas que estão fazendo voo, então, se não fosse o meu trabalho, não teria tudo isso. Então, foi muito especial de ver, né, tudo que a gente está conseguindo construir até aqui sendo concretizado nesse primeiro voo. Então, foi muito especial para mim. E aí aqui, né, onde que a gente vai poder usar esse Evitol? Então, a gente brinca muito, né, que ele é o carro voador, mas a ANAC está aqui, né, não pode me deixar falar disso, né, de que ele tem que ser certificado, tal qual uma aeronave, igual as aeronaves da Embraer. Então, onde que a gente vai utilizar, né, esse Evitol? Então, a gente vai ter, por exemplo, entre pontos na cidade. Então, se a gente pegar São Paulo, a gente pode sair da Faria Lima e ir para Paulista, a gente pode ir entre aeroportos. Então, a gente vai entre Guarulhos e Congonhas, ou entre a Paulista e Congonhas, alguns dos aeroportos. A gente pode também tem a parte médica. Então imagina, né, a gente salvar alguma vida com algum transplante ou com alguma pessoa, porque fez esse translado de uma maneira rápida, né, e segura. E também a gente tem a parte de visitas guiadas, né, visitas guiadas assim, turísticas, né, que eu digo. Então, vamos visitar o Cristo Redentor, vamos visitar a Torre Eiffel e fazer esses voos ali com o Evitol. E aqui, né, então eu falei um pouco do produto, agora eu vou falar um pouco das nossas pessoas. Então, para a gente, né, a parte de pessoas é muito importante. A gente quer que as pessoas sejam felizes aqui dentro, né? A gente quer que as pessoas tenham esse senso mesmo de pertencimento, de que estão fazendo a diferença na vida do mundo mesmo, né, trazendo esse novo modal. E aí, então, a nossa cultura ela é composta de alguns pontos. Então, primeiro a gente tem o manifesto, que depois eu vou mostrar um vídeo bem bonito para vocês. A gente tem a parte dos nossos valores, que também são convertidos em comportamentos. E, por fim, a gente tem o nosso EVP, né, que é o que a gente busca quando a gente vai contratar uma pessoa. E eu já adianto aqui para vocês, né, a gente tem muito forte essa parte de deixar a sua marca.
Então, quando a gente olha, né, no nosso LinkedIn e tudo mais, nos nossos posts, a gente fala muito das pessoas deixarem essa marca e ter o senso de fazer a diferença. Então, assim, eu estava até ouvindo um podcast sobre produtividade vindo para cá, e a pessoa fala, às vezes a gente está com muitos assuntos ao mesmo tempo no trabalho. E é uma coisa que acontece aqui, porque se o nosso time é pequeno, a gente precisa cobrir muitos assuntos ao mesmo tempo. Mas também são muitos assuntos que fazem a gente aprender. Então, é isso que a gente quer que as pessoas sintam. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que ter uma abrangência como um generalista, né, na nossa atuação, mas a gente também tem que ser especialista em alguns assuntos, porque só tem a gente para cuidar. Então, eu estou saindo de férias agora, né, a partir de segunda-feira, e aí tem eu e uma outra pessoa que também faz vagas. Mas em um outro assunto, talvez de employer branding, se tiver, vai ter que falar com a minha chefe, porque senão, quem que vai fazer? Algum outro assunto da industrialização? Porque a gente é muito pequenininho, então a gente tem que se ajudar muito no trabalho. Então, vou trazer o nosso vídeo rapidinho para vocês. This is not just an innovation project. It is the beginning of a new reality. Our dreams know no bounds. Each of us has chosen not just to imagine, but to build a more accessible, sustainable, and efficient future. A better future for people, our company, and the planet. The journey to create a new project soon transformed into the audacity to explore a new marketing. And more than that, to enable a new ecosystem. Our origins empower us in this mission, strengthening us with knowledge, resources, and advanced technology. After all, we bring with us more than 55 years of legacy. But our identity, what makes us unique, goes beyond that. We are Eve. From the way we handle our data to the unique flight experience, we make safety our top priority. We understand that trust is built with consistency and solidity over time. Believe that good solutions are those that enhance the quality of life and at the same time have a positive impact on our society. A solution is only good when it's good for everyone. Our curiosity drives us to constantly seek new ways to create value for both the business and the market. For us, creativity is the key that enables us to implement the extraordinary. We are a results-driven team, as they will write our history. Proud of what we have achieved, we are ready to even go further. Eve, up and forward. Aqui, rapidamente, os nossos valores. E aí, por que eu trago eles, né? Porque eu acho que é importante para as pessoas que que não estão na empresa, mas que têm vontade, para entender se realmente faz sentido, se é uma coisa, né? Eu me conecto com esses valores, eu quero estar nessa empresa que acha que a gente tem que aproveitar a jornada, ou não, eu só quero vir aqui, trabalhar e ir embora, e não quero aproveitar nada. Então, será que esse lugar é para mim? Eu sou uma pessoa muito... enfim, de qualquer jeito que vocês sejam, mas será que o que vocês querem conecta com a nossa essência? Então, acho que é importante para vocês terem esse cuidado quando forem escolher as empresas. E aí, então, como eu falei, né, no começo, eu não trouxe as vagas, assim, os nossos processos seletivos são exatamente os mesmos da Embraer, a gente também utiliza a GUP e também tem o LinkedIn, justamente porque hoje a gente não tem uma grande quantidade de vagas, né, quando a gente também compara com a Embraer, mas justamente para fazer vocês conhecerem, se apaixonarem pela IVE e quererem vir trabalhar com a gente. Obrigada. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, pessoal da Embraer. Vou pedir para vocês continuarem aqui no palco, por favor, porque vamos ter uma sessão de perguntas e respostas ao final desse painel. Então, vocês podem, desde já, ir pensando no que vocês querem perguntar para o pessoal da Embraer, para o pessoal da IVE, né? Quem sabe, quem não quer trabalhar com o futuro, né? Estamos aqui com o futuro. E, Ana, o motivo que a gente não gosta de carro voador é porque a gente acredita que a aeronave é muito mais segura. Entendeu? A gente sabe que trabalha com aviação, sabe que a aeronave é muito mais segura do que os carros, né? E agradecer de novo vocês pela pontualidade. A gente sabe que a aviação não é nada sem pontualidade. Então, parabéns também à equipe da IVE e da Embraer, que foram, assim, precisos. E, com isso, eu passo a palavra para o Felipe Rizzo, da Latam, que vai fazer a sua apresentação também. Muito obrigada, Felipe. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom,
quem aqui tem o sonho de ser piloto de linha aérea? Legal. Sonha. Só que não basta só sonhar, né? O sonho, se não vem acompanhado de um plano, ele é uma mera fantasia. Então, eu estou aqui para tentar dar um guia prático para vocês de como atingir esse sonho. Primeira parte, né, para a gente conseguir atingir esse sonho de ser um piloto de linha aérea, uma piloto de linha aérea da Latam, a maior companhia aérea do Brasil hoje, que voa para o mundo inteiro, se candidatar para a vaga. Mas para a gente se candidatar na vaga, a gente tem que estar pronto. Não adianta a Latam ter a vaga e eu não ter as carteiras, não ter as marcas necessárias. E o que é necessário hoje para ingressar como piloto na Latam? As licenças, né? A licença, na verdade, de piloto comercial de avião, a habilitação multimotor, que é para voar aviões de mais de um motor, e habilitação IFR, que é para voar aviões por instrumento. Isso é o mínimo necessário, que é o mínimo de uma formação ali de piloto comercial, que você já consegue acumular essas carteiras. CCT de PLA, para quem está começando ainda, ou ainda nem ingressou na carreira, é uma prova que a gente faz na ANAC, que nos habilita, teoricamente, a ser piloto de linha aérea. Isso é necessário porque é um requisito para a concessão da habilitação dos aviões, seja Embraer, seja Airbus, seja Boeing. É um pré-requisito da agência, por isso que é um requisito do processo seletivo também. Horas de voo. Hoje, o mínimo para você se inscrever no processo seletivo da Latam é 150 horas de voo, que é mais ou menos aquilo que você vai terminar a sua formação de piloto comercial. Mas, quanto mais horas de voo você tiver, maiores são suas chances de ingressar na companhia aérea. 150 horas, é impossível ingressar? Não. Mas você vai concorrer com um pool muito grande de candidatos. E aí, são poucas vagas porque o treinamento é muito grande. Com 200 horas, a gente já muda, o treinamento é um pouquinho menor, você já concorre com um pouco menos de gente. E 500 horas, que aí sim seria o ideal, principalmente para quem vem de fora da Latam. Nós temos vagas para pilotos com 150 horas, para 200 horas e para 500 horas. Só que são poucas vagas e, normalmente, a gente prioriza os candidatos internos com menor experiência. Um diferencial da Latam também é que a gente pede curso superior completo. Esse é um requisito que hoje ele não é negociável. Todo mundo, para participar do processo seletivo, tem que enviar um comprovante que já concluiu o curso superior. O CMA, né, o exame médico de primeira classe, e CAL 4, para quem ainda não começou na carreira. E CAL 4 é um nível de inglês que a gente tem que ter mínimo para poder fazer voo internacional. Ah, mas eu vou começar agora na empresa, vou começar só fazendo voo doméstico. Não, não, não. A Latam, sendo uma multinacional, a gente, desde o primeiro dia, na instrução, a gente pode fazer voos internacionais. Buenos Aires, Montevidéu, Rosário, Mendonça, Santiago, Lima. A gente voa por um monte de lugar, que aí você precisa ter o inglês na carteira. Precisamos também passaporte brasileiro válido, porque você pode fazer seu curso fora do Brasil, depois da integração. E o Jet Training ou habilitação de tipo são diferenciais, porém são diferenciais extremamente desejados. Entenderam? Extremamente desejados. Por quê? Para o nosso programa de treinamento, um candidato sem o Jet Training ou sem uma habilitação tipo, ele entra com a mesma categoria de um candidato de 150 horas. A gente contrata? Sim, mas vai concorrer com aquele pool bem menor de vagas. Então, quem está na informação, busque aí um Jet Training. Não precisa ser de Airbus, não precisa ser de Embraer, pode ser qualquer Jet Training. É um curso que agrega muito para a formação de uma piloto. Ok, me inscrevi, cumpri todos os requisitos, me inscrevi. Próxima etapa do processo seletivo é envio de documentos. E aqui que já muita gente para. Por quê? Ocorrem muitos erros. O principal deles que a gente recebe e que não te desclassifica, mas atrasa a sua contratação ou a sua participação no processo seletivo,
é o envio de horas de voo. Hoje, pela ANAC, as únicas formas válidas de comprovação de experiência de voo são através do SAS, né, o Programa de Registro de Horas da ANAC, ou de uma declaração de uma companhia aérea. Quem está começando na carreira não vai ter essa declaração. Então, a gente pede o SAS. E aí o pessoal, principalmente que está voando há mais tempo, tem a CIV de papel, e é necessário ter. Porém, ela serve somente para fiscalização e não para comprovação. E é muito comum, no processo seletivo, a gente receber a foto da caderneta. Isso não vale. A gente descreve lá quais documentos a gente aceita, e quando a gente recebe a CIV de papel, a gente fala, pô, será que esse candidato ou essa candidata nem leu o que a gente escreveu? Então já começa a demonstrar um pouquinho do perfil que você talvez não esteja adequado com a vaga. Currículo também é erro muito comum. Então eu coloquei um pergaminho aqui, né? O currículo começa assim: quando meu pai conheceu minha mãe, e então. Não é bem isso. O que um recrutador quer ver no processo seletivo, no candidato, quando está selecionando currículos, é quem é você, onde você se formou, quais são suas habilitações, né, sua formação, e o que você já fez e o que está fazendo agora, de forma sucinta. O currículo ele tem que ser um teaser para a entrevista. Eu tenho que ler seu currículo, saber quem é você, o que você está fazendo, que seu perfil é bom para aquela vaga que a gente tem, aqui no caso de piloto, mas eu tenho que ficar curioso para te fazer pergunta na entrevista. E isso que é o mais importante do currículo. Um currículo com mais de uma página nem sempre é bom. Pensem, isso eu estou falando para vagas técnicas, né, para piloto. Quando a gente está fazendo um processo seletivo, a Latam recebe 3, 4 mil currículos. Imagine a gente ter que ler 3, 4 mil pergaminhos. Não vai dar certo. Então, a gente pede um currículo bom, um currículo sucinto. E não é IA, tá? Eu sei que tem gente na internet que vende curso para você fazer um currículo que vai enganar a IA para você ser chamado primeiro. Isso não existe na Latam. A IA somos nós. Nós analisamos currículo por currículo para ter esse approach, para saber para quem que a gente está entregando, entre aspas, a chave do avião. Passaporte também a gente recebe de ponta cabeça. Esse é um erro bem comum. E, poxa, a gente pensa, é um passaporte de ponta cabeça, eu consigo inverter ali. Mas imagine eu inverter 3 mil passaportes num dia. Isso também demonstra que aquela pessoa talvez não esteja atenciosa com a própria documentação. Esse é o primeiro contato que a candidata está tendo com a Latam. É a primeira vez que a Latam está olhando para aquela pessoa como uma possível piloto da Latam. E aí já recebe um currículo de ponta cabeça. E aí também na CCT de PLA, né, o comprovante da prova, a gente recebe a carteira. E não é isso que a gente pede, né? A gente pede o comprovante da prova. Então, sejam atenciosas na hora de enviar a documentação. Isso demonstra um perfil de atenção, de seguir regras. Se é naquele momento que você sabe que você está sendo selecionado, que você está passando por um filtro, você não tem atenção com a documentação, qual será o perfil dessa piloto lá na frente? Então, muito cuidado, essa é a primeira etapa do processo seletivo e muita gente já fica por aí. Seguindo, aí a análise de currículos. Quem faz essa análise são pilotos e pilotas da diretoria de operações. Então, eu analiso, a Cláudia analisa, tem vários pilotos lá que trabalham com a gente analisa e valida também junto à ANAC. Infelizmente, a gente pega alguns casos de fraude. Se você ainda não está pronta para o processo, não se inscreva. Não tente enganar, não tente colocar umas horinhas a mais contando o que você vai fazer. Pode ser que o avião que você está voando entre em manutenção e aí a gente acaba pegando algumas fraudes. E aí a porta se fecha para você, de um jeito que talvez seja bem difícil dela abrir novamente. Então, muito cuidado no envio da documentação, porque tudo isso vai ser validado. Inclusive, na hora da entrevista, que é presencial, a gente pede para vocês abrirem o SAS e mostrar para a gente as horas, a gente pergunta sobre os voos. Isso é uma etapa muito importante. Depois vem etapas técnicas do processo. Aqui que, enfim, você vai começar a ser avaliada como uma piloto. E quais são essas etapas técnicas e como a gente se prepara? E aí você começa a conversar com as suas amigas, com o pessoal que você tem contato, e aí o algoritmo do Instagram te captura, e aí você começa a receber propagandas de pessoas assim.
eu tenho todas as respostas. Quem faz comigo passa. Todos os meus alunos aqui foram aprovados, né? A gente sabe que está cheio de gente aí e que cobra muito caro. Cobra até mais de 10 mil reais para te preparar para um processo seletivo. Mas qual é o background dessa pessoa? Será que está ali numa cabine de Airbus? Será que passou por todo esse processo? Ou está assim? Então, muito cuidado. Se você estiver pensando em contratar uma pessoa, um curso assim, a gente não incentiva. As pessoas que contratam esses cursos e passam, elas já passariam. Às vezes é uma questão de autoconfiança. Você paga o curso para ter mais confiança. Agora, se você tem esse dinheiro para investir num curso assim, talvez valha mais a pena você investir em horas de voo, investir num novo curso de jet training, ou fazer um refreshment, guardar, fazer outra coisa. Para o nosso processo seletivo, você consegue se preparar em casa, sem ajuda de ninguém. A gente cobra somente itens operacionais, e quem dizer que tem as perguntas que a gente faz está mentindo, porque a gente muda o processo a cada 3 meses. Então, quem fez uma prova agora, amanhã já vai ser outra, na semana que vem vai ser outra. Então, muito cuidado. A gente fica muito chateado quando vê gente gastando dinheiro com pessoas assim e acaba, às vezes, nem dando fruto no processo seletivo. Mas, então, como eu me preparo para o processo seletivo? Basicamente, tendo uma rotina de estudo. Todo mundo que quer ser piloto precisa ter uma rotina de estudo. Isso desde o PP, de quando a gente ingressa no aeroclube, até quando a gente se aposenta. A gente tem que ter uma rotina de estudo. Isso faz parte da nossa carreira. Quem não gosta de estudar, é melhor buscar outra profissão, porque a gente está sempre estudando, a gente está sempre sendo avaliado. Faz parte da nossa profissão estar em constante estudo e aprendizado. Mas e aí? Nessa fase, eu vou estudar para quê? Eu vou estudar pensando nas etapas do processo seletivo, pensando em me preparar para uma entrevista, para o simulador, para o psicotécnico, ou eu vou estudar pensando em um dia ser comandante master de um Boeing 777, de um Boeing 787, pensando lá na frente da carreira. O que vocês acham? Acho que é melhor a gente se preparar para a carreira, né? Se a gente estuda só para passar no processo seletivo, o máximo que vai acontecer é você passar no processo seletivo. Só que aí, e sua carreira lá para frente? Porque passou, então agora não precisa estudar. Não é bem isso. Agora, se você estiver estudando para ser comandante, para estar lá no topo, lá na frente, a gente pode fazer a pergunta que for no processo seletivo, a banca da ANAC pode cair a pergunta que for que você vai estar preparado. Então, estudem para a carreira, estudem para vocês, não para o processo seletivo. É importante a gente dar um gás ali quando vai iniciar, para relembrar alguns conceitos, mas tendo uma rotina de estudo, a gente pode te ligar amanhã, vem aqui fazer a entrevista? Vou. Você vai estar pronta para isso. E a Latam, é importante dizer que a gente não contrata copilotos. Nós contratamos futuros comandantes. Então, a gente não contrata alguém que está limitado só àquele conhecimento mínimo necessário para atuar como copiloto. A gente contrata um profissional que ainda não tem experiência para ser comandante, mas que já tem conhecimento técnico suficiente para ser comandante. Para vocês terem ideia, as perguntas do processo seletivo de copiloto e de comandante são muito parecidas, exceto a parte ali de tomada de decisão, que a gente exige um pouco mais dos comandantes pela função. E aí, começou o processo seletivo, enfim. Primeira etapa serão a parte psicotécnica ali, né? São os testes psicotécnicos. Ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa são os testes mesmo, né? Bem parecido com aquilo que a gente já faz no CMA, que a gente faz em outros lugares, no Detran, por exemplo. E a segunda etapa é com um profissional, um psicólogo de uma empresa contratada da Latam. Importante ressaltar que a Latam não recebe o perfil de vocês, a gente só recebe se está adequado ou não. O resultado do teste é um segredo entre você e o psicólogo que te avaliou.
Isso é protegido pelo CRP, a Latam não tem acesso. A gente só recebe, ó, está de acordo com o perfil ou não está de acordo com o perfil necessário para a função. Passou no psicotécnico, você vai fazer uma prova online, famosa ATP, para quem já participou do processo seletivo da Latam. É uma prova, basicamente, do PLA, só que em inglês. É basicamente isso. Tem alguns aplicativos que ajudam a estudar para essa prova, e aí sim a gente recomenda, que aí você está estudando na sua casa com você. Depois, enfim, vocês vão estar frente a frente com um piloto ou uma piloto da Latam, fazendo entrevista técnica. Essa entrevista técnica é sempre acompanhada por um piloto ou uma piloto e também por uma profissional do RH da Latam, como, por exemplo, a Juliana, que esteve aqui no ano passado. O profissional de RH vai avaliar a parte mais não técnica e nós vamos avaliar a parte mais técnica, e aí eu incluo também parte de CRM, considerando que isso, embora sejam soft skills, entram dentro de uma categoria mais técnica. No mesmo dia da entrevista, essa entrevista é presencial, tá? Feita aqui em São Paulo, e para quem está fora de São Paulo, a Latam disponibiliza a passagem para vocês. No mesmo dia, vocês vão fazer com outro piloto da Latam um simulador, né, uma sessão de simulador. É um simulador estático, no A320, mas você não precisa ter conhecimento técnico do A320. A gente ajuda vocês na parte do 20. O que a gente quer avaliar? Consciência situacional, aderência a procedimentos, comunicação, como você desempenha e executa os procedimentos sob pressão, que é o que a gente vai ter na linha aérea, né? E, basicamente, o que reprova nessa fase? Você se perder, você não cumprir aquilo que está previsto, né? Uma instrução do ATC, ou você colocar a aeronave em risco, isso tudo pode reprovar, que é o mesmo que reprovaria também num voo de cheque para habilitação IFR. Como que a gente pode se preparar para essa sessão de simulador? Em casa, usando um simulador instalado no seu computador, um joystick o mais baratinho que tiver. O meu era um que ficava até rangendo, acho que os vizinhos adoravam aquele joystick, e deu certo. Então, não precisa gastar muito dinheiro com isso. Se você tem condições de ir lá e pagar uma sessão de FTD, pô, legal, bacana. Mas não precisa. Se você não tem condições, você não está em desvantagem. Você vai lá, se prepara com um simulador em casa. No DCEA hoje tem todas as cartas para você poder estudar os procedimentos. E também, se você conhecer o pessoal da executiva, você pode conseguir algumas cartas Jepsen, que é o padrão que a gente usa, para estar melhor preparado para essa avaliação. Também não tem muita diferença da carta Jepsen para a carta DCEA. No site da Jepsen você consegue baixar um manual para ter uma ideia aí de como funciona, qual é a simbologia da carta para estar melhor preparado. E aí a última etapa do processo seletivo é a entrevista com o comandante Sandro. É uma entrevista, aqui o comandante, ele é o piloto-chefe da Latam, ele vai avaliar vocês, na verdade, é mais conhecer vocês, né? Até o simulador, vocês foram avaliadas como pilotos. Aqui ele vai avaliar a pessoa, se o seu perfil se enquadra com o que a gente busca dentro da Latam, e ele também vai apresentar um pouquinho mais a rotina da Latam, que não é puxado, não é fácil, melhor, é bem puxado. A Samantha está hoje voando como comandante do 20, eu estou como copiloto do Boeing 77 e do 87. Eu cheguei ontem à noite, às 10 da noite de Paris, inclusive com o marido dela, que era o comandante do voo, e ela também voou o dia inteiro para estar aqui. E a gente faz isso o mês inteiro. A gente voa sempre no limite da regulamentação. Se você não gosta disso, se você talvez não se adapte com isso, talvez a Latam não seja para você. Mas é importante ninguém entrar achando que vai fazer um voo, aí fica 2 dias inativo lá em Fortaleza, na praia, comendo camarão. Depois você vai, acorda às 10 da manhã e faz outro voo e para. Não é isso. Você vai fazer 4, 5 etapas no dia, vai cruzar, quando você for para o internacional, você vai cruzar vários fusos, vai ter pouco tempo de descanso. Estava em Paris, mas não vi a Torre Eiffel, né? A gente fica longe, normalmente, dos pontos turísticos.
Então, não é uma rotina tão fácil. É muito gratificante, mas é importante que ninguém entre enganado na profissão. É muito puxado, mas, ao mesmo tempo, que é gratificante. E é isso. E aí, parabéns, você ingressou na Latam. E na Latam nós temos uma carreira que a gente fala em Z. Porque todo mundo ingressa como copiloto de... eu ia falar de A320, mas agora com o pessoal da Embraer não posso mais falar isso. Ingressa na frota Narrow Body. Para quem não sabe, aviões Narrow Body são aqueles que têm um único corredor e o Wide Body é que tem 2 corredores. Então, NB é o Narrow Body, WB é o Wide Body. Então, todo mundo ingressa como copiloto de Narrow Body na Latam. Fica mais ou menos ali 3 ou 4 anos. Hoje, essa fila está mais ou menos isso, 3 ou 4 anos, como copiloto de Narrow Body. E aí você tem a opção. Você quer aguardar no Narrow Body e ser comandante da frota Narrow Body, ou você quer ir para o Wide Body, aguardar 2 anos lá, para depois retornar como comandante da Narrow Body. Você que decide. Eu optei em ir para o Wide Body e tem que ficar 2 anos lá, já cumpri um, só ano que vem que eu posso ser promovido. Isso se chama City Lock. Quem optou em ficar no Narrow Body também é uma opção de carreira e a Latam permite que você faça essa gestão. Aí, ficou no Wide Body, você volta obrigatoriamente como comandante do Narrow Body, que é a função que a Samantha está hoje, e mais aí uns 10, 12 anos, finalmente promovido para comandante da frota Wide Body. Mas todo esse tempo, aí, 10, 15 anos, eu preciso ficar estagnado na carreira? Não. Existem outras opções de carreira dentro da Latam que você continua sendo piloto. Na frota A320, por exemplo, nós temos uma função que se chama piloto técnico, qual você vai, faz testes dos aviões, vai na fábrica, busca o avião. Provavelmente na frota Embraer a gente deve ter também. Você pode ser instrutor. Eu fui instrutor de CPT de A320, hoje sou instrutor de CPT Boeing 777 e do 87. Você pode trabalhar no safety, você pode trabalhar em operações, como eu trabalho também. Pode ser instrutor de CRM, enfim, tem uma infinidade de opções de progressão de carreira que você pode ter, mesmo sendo piloto. Então, dá para fazer as duas coisas. Como comandante, a mesma coisa, com a adição das funções de instrutor e checador de simulador e rota, que aí somente comandantes podem assumir. Mas o importante da Latam é que você fica livre para fazer a escolha da sua carreira, né? Existe essa trilha, mas você faz a gestão da melhor forma possível. E aí, para encerrar, falar um pouquinho sobre migração interna, né? Opções de carreira para quem não tem condições de finalizar a formação. Eu ingressei na Latam como agente de aeroporto em 2010, ainda na faculdade, para me ajudar com a formação, né? Com dinheiro mesmo, né? Sendo honesto. E na época, na Latam, não existia migração interna. Era até meio ruim você falar no processo seletivo que você tem um sonho de ser piloto. O pessoal não queria, porque você vai sair, daqui a pouco vai para o clube, vai. Hoje não. Hoje, se você estiver aplicando para uma vaga de agente de aeroporto, de mecânico, de DOV, no administrativo, no TI, qualquer outra função na Latam, você pode falar, olha, meu sonho é ser piloto. E seu gestor vai te ajudar a chegar lá. Existe uma política de migração interna, você tem que ficar pelo menos 1 ano na função, tem que ser bem avaliado, isso conta muito pelo seu gestor, né? Ser bem avaliado pelo seu gestor, mas a Latam permite, todo ano a gente abre vagas para migração interna, e para ajudar o pessoal a se desenvolver também, nós temos um programa que se chama WTP, Wings of Talent Program, que a gente desenvolve os candidatos que já estão avançados na formação, ainda não completaram tudo, mas estão avançados. A gente ajuda a demonstrar um pouco da carreira, entrar em temas um pouco mais complexos, que talvez a escola de aviação não consegue atingir pelo tempo de formação e também pela rotina. São 8 pilotos que trabalham na diretoria de operações que atuam como facilitadores desse programa. São 7 encontros, um encontro por mês,
no qual a gente apresenta tópicos relevantes para a carreira de piloto e não para o processo seletivo. Isso é importante. Não é um preparatório do processo seletivo, é um preparatório da carreira. Então, na Latam, existe essa opção também de migração interna. É muito legal. Aquelas vagas com pouca experiência, a gente oferece primeiro para a migração interna e quando sobram vagas, que a gente abre para o mercado essas vagas com uma experiência menor. Um ponto muito importante que eu gosto de falar é: busque vagas somente que se adequem ao seu perfil. Se você não gosta de atendimento ao público, não vá trabalhar no aeroporto. Busque uma outra vaga que se adeque no seu perfil, porque talvez, se você não desempenhar bem ali no aeroporto, isso talvez te prejudique na carreira mais do que te ajudar. Se você não for bem avaliado, se você não fizer desempenhar bem o seu papel, não der o seu melhor onde quer que você esteja, isso não vai contribuir para a carreira de vocês. Muito provavelmente você não vai ter a chance de participar da migração interna. Então, quem estiver buscando, quem estiver iniciando a carreira, busquem vagas que estejam mais próximas do seu perfil. Não adianta você tentar trabalhar em alguma coisa que você não gosta. A aviação é muito cíclica, hoje está crescendo muito, mas pode ser que você tenha que ficar 5 anos aguardando uma vaga. Pode ser que venha alguma coisa, a gente espera que não tem madeira aqui para eu bater, mas pense assim. Pense que quando você aplicar numa vaga, pense, eu vou ser feliz trabalhando 5 anos nessa função? Se sim, ok. Se não, não se inscreva. Não se inscreva pensando que no próximo ano você já vai estar como piloto. Ok? Pessoal, era isso. Tentei correr. Quem tiver alguma pergunta, orientação de carreira, pode me procurar no LinkedIn. Eu vou ficar aqui ainda no período da tarde. Estou disponível para conversar, mas quem quiser pode me procurar no LinkedIn aí e a gente troca mensagem por lá. Muito obrigado. Procure o Felipe no LinkedIn, mas a gente também vai abrir agora um espaço para perguntas e respostas. Então, para vocês que estão aqui no auditório conosco. Bom dia. Não, Felipe, só escutando os seus requisitos, você falou que tem o ICAO 4. Eu queria saber se ter ICAO 5 também é melhor, é um requisito melhor ou não? É operacional e não operacional? Exatamente. Hoje é operacional e não operacional, né? Não. Hoje, como nós precisamos selecionar muitos candidatos, o processo seletivo ele acaba sendo só eliminatório, não classificatório. A gente não contrata aquela que se destacou. A gente contrata todo mundo que cumpriu o requisito mínimo e que performa de acordo com o mínimo necessário. Que bom. Obrigada. Eu vou falar mais tarde com vocês, gente. Eu sou a Graziella, sou controladora de tráfego aéreo e eu trabalho na proficiência linguística na ANAC hoje. Obrigada pela pergunta, Grazi. Obrigada, comandante Felipe, pela resposta. Ainda temos tempo para mais umas 2 perguntas. Alguém gostaria de se aventurar? Bom dia, tudo bom? Meu nome é Bávica. Eu acredito que... tá bom. Tá bom. Prazer a todas aqui. Eu queria muito entender de forma um pouquinho mais detalhista qual é o tipo de perfil na parte acadêmica mesmo. Acadêmica ou critérios profissionais que a IVE está procurando. Porque a Embraer deixa muito claro nos processos seletivos, e tudo mais por ser algo muito mais... está fazendo há décadas. Obrigada. Sempre que a gente tem alguma vaga, a gente coloca. Então, por exemplo, ontem eu publiquei uma vaga de engenharia, de planejamento financeiro. Então, daí a gente colocou lá, pode ser formação em administração, em engenharia, como chama? Finanças, isso, contabilidade, era essa palavra que eu queria usar. Então, a gente sempre deixa claro, assim, qual que é a formação acadêmica, mas a gente também está sempre aberto a receber alguma diferente. Então, vou te dar um exemplo. A gente teve uma vaga de estágio para uma vaga na área de serviços e suporte, e a pessoa que se candidatou como estagiária, ela tem formação em arquitetura. Então, se a gente olha e fala, parece que não tem muita coisa a ver, né? Mas a gente conseguiu um paralelo. Então, o que eu sempre falo, que eu acho que é mais importante, não é só falar, colocar lá que sua formação. Então, vamos supor que você é engenheira e aí só
já cumpriu o requisito. Mas por que você acha que com a sua formação, o que você tem, que você acha que você faz sentido? Então, ela, como arquiteta, ela deixou claro, ela falou, eu tenho uma formação que parece ser diferente do que vocês precisam, mas eu tenho isso e isso, eu fiz um estudo, meu TCC foi nessa parte de mobilidade urbana, eu acho que eu posso contribuir com isso. Então, a gente viu um diferencial nessa pessoa e a gente contratou. Então, eu sempre falo que não é que não importa a formação, mas algumas áreas importa sim. Mas, independente disso, é você demonstrar o porquê que aquilo faz sentido, poderia fazer sentido para a gente, sabe? Perfeito. Obrigada. Obrigada, Bárbara, pela pergunta, Ana Luísa, pela resposta. Bom dia. Eu queria perguntar para o Felipe, já que estamos aqui no encontro com mulheres, como que você enxerga a participação de mulheres nos processos seletivos da Latam? A gente sempre fica muito feliz quando tem mulheres participando, porque a gente deseja aumentar o público feminino dentro de operações, né? É uma profissão que ainda, infelizmente, é muito masculinizada, talvez ainda vem muito do militarismo lá do passado, mas no processo seletivo a gente trata todo mundo como uma pessoa, uma candidata, um candidato independente do que quer que seja homem, mulher, transgênero, não importa. A gente busca ali profissionais com o perfil técnico necessário para a função e também habilidades não técnicas requeridas, mas não tem nenhuma distinção no processo seletivo. Mas você enxerga, hoje você enxerga que tem a maior participação do que antigamente ou há 5 anos atrás? Porque hoje isso é muito pauta, né? De ter mulheres pilotos aí. Eu trabalho com isso e vejo a participação ainda pequena, mas talvez na Latam, por ter 20 a 30 mil funcionários e não sei quanto que é o número de pilotos. Como que você enxerga isso? Está maior? A parcela é pequena? A parcela, infelizmente, ainda é muito pequena. A Samantha, não sei se tem os números mais atualizados, mas, se não me engano, hoje, no grupo, nós temos cerca de 90 mulheres pilotos, que é muito pouco ainda, né? Dentro de um grupo de 2 mil... Samantha, comandante 320 na Latam. Quando eu entrei, que é o mesmo ano que o Felipe entrou, em 2010, nós éramos em 10 pilotas mulheres, mas hoje a Latam é a empresa que tem mais pilotos mulheres, né? E assim, praticamente processo seletivo e contratação tem mulher. Então, hoje já estamos com o número de 90? Se eu não me engano, no grupo são 90 São 90, pilotos. então assim, hoje, olhando entre as companhias aéreas, é a que mais tem. Então, hoje nós estamos em 2.500. Mas isso é o que a gente fala mundialmente. Outro dia as meninas conhecem... A gente tem um grupo com as meninas de outras companhias de fora do Brasil e eu daqui do Brasil. Nós somos ainda 4,5% mundialmente. Então, a Latam não teria mais como também... Porque a gente precisa das meninas ingressarem também, né? Então, por isso que a Lina, com a associação, está cada vez mais tentando fomentar isso, para que as meninas ingressem na carreira de piloto. Essas 90 são Latam Brasil ou Latam Mundial, a Latam Internacional? Eu fiquei com a dúvida sobre isso. Eu não lembro Não, é Latam exatamente. Brasil, eu acho que é Latam porque... Brasil. Mas mesmo assim, proporcionalmente, eu conheço as meninas do Equador, Chile, lá, elas também... A Latam está no mesmo processo em toda a holding. Então, ela está crescendo também no Chile, Equador, Colômbia, então todos eles estão no mesmo caminho. E está aumentando gradativamente também, porque lá no Chile também tem um programa também, para aumentar, as meninas vão nas escolas, tudo para incentivar. Hoje, o grande gap está na formação. Quando a gente olha nos números de licenças emitidas, o número de licenças emitidas para mulheres é muito menor do que o de homens. Então, é isso que eu acho que a gente precisa trabalhar. Ano passado foi recorde histórico, viu? A maior quantidade de emissão de licenças foram 7% de todas as licenças emitidas no ano passado. Então, recorde histórico. No ano que eu me formei, acho que eram, no Brasil, 150 mulheres com carteira de piloto, mas não só comercial, 150 emitidas, brevet. Mulheres ainda são 3,3% dos pilotos licenciados, então é muito pouco, mas a gente está acelerando, precisamos acelerar muito mais. A minha pergunta é para a Ana Luísa, da IVE. Eu vi que você falou da Revo, né, que já tem uma intenção de compra dos eVTOLs.
dos meus colegas pilotos é muito contraditório o futuro, assim, em relação à homologação. Quanto tempo vai levar para isso estar em prática, né? Você tem uma ideia de quanto tempo leva? Como é que está a questão da homologação dos eVTOLs, enfim? Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Luana Campos, eu sou gestora de recursos humanos da IVE, trabalho com a Ana também de pertinho. Só uma correção, a Revo ela já fez compra firme, né, dos eVTOLs. A gente tem mais de 2.000, quase 3.000 aeronaves que têm intenção de compra, mas a Revo fez compra firme mesmo. A intenção é que a gente entre em serviço em final de 27, né? Também tem muito por conta dessa questão da regulamentação, né? A gente está trabalhando super forte com a ANAC, com outras agências regulamentadoras no mundo. E, gente, é como o paralelo que a gente faz da IVE hoje é como foi o Ford T há muitos anos atrás, né? Embora a indústria automobilística, que é realmente você desenvolver uma aeronave, um modal, uma possibilidade que a parte de legislação está vindo junto, carteira de piloto, uma série de regulamentações que precisam vir junto, né? Quando foi feito o Ford T, não tinha estrada, não tinha carteira de motorista. Então, construir o que a gente chama de ecossistema juntos. Então, é claro que a gente só vai voar quando tiver as autorizações necessárias, mas a gente está se preparando para estar prontos já em final de 27, tá bom? Do ponto de vista aqui da empresa. Vamos, então, para a última pergunta antes do coffee break. Bom dia, pessoal. Meu nome é Giovana. Felipe, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você falou um pouco sobre a parte do processo seletivo, a questão de horas. Gostaria de saber como que é um pouco melhor sobre a parte de horas para quem não tem ainda tantas horas. No meu caso, por exemplo, tem um pouco mais de 200 horas, mas não como experiência, de fato, trabalhando com isso, né? É mais parte de instrução e alguns voos que eu fiz. Se tem essa abertura para ensinar, para entrar o pessoal com poucas horas, ou se é mais benquisto conseguir alguma oportunidade fora, fazendo voos, acumulando mais horas para ingressar. Como que seria um melhor caminho nessa questão? Olha, o requisito mínimo é 150 horas. A gente tem um programa chamado Proa Direta. Nesse evento, a gente explica um pouco melhor o nosso programa de treinamento. Mas, basicamente, a gente, no nosso programa, no PTO, né, que é homologado na ANAC, a gente descreve os candidatos por requisito, por experiência. Então, cada faixa de horas tem um treinamento diferente. Então, o candidato com 150 horas, ele entra no case 0, que a gente chama. O candidato com mais de 200 horas, que seria o seu caso, entre 200 e 500, entra no case 1. E é independente, se você fez essas 200 horas na instrução, né, dando instrução, você pagando essas 200 horas, ou se você voou um Learjet para compor essa experiência. Isso vai te ajudar no seu desempenho, mas não no requisito de horas. E aí, depois, o case 3, o case 2, que é o candidato com mais de 500 horas. Como o case 0 e o case 1, eles ocupam muito tempo em simulador e em instrução em rota. E hoje, simulador é um recurso muito escasso na aviação. O tempo que a gente forma um candidato de 150 horas, a gente forma 2 ou 3 pilotos com mais de 500 horas, por exemplo. Então, as vagas existem, mas quanto maior a experiência que você conseguir, melhor para você, porque você concorre com um pool menor. Ano passado, nós fechamos a migração interna, nós fizemos a seleção, todo mundo que passou foi contratado, e ainda acho que sobraram 2 vagas de case 1, né, com mais de 200 horas, que a gente pegou do mercado. Então, é possível, mas se você conseguir buscar as 500 horas, melhor, né? Se você conseguir um emprego numa executiva, num aeroclube, estiver voando, você te ajuda a entrar mais rápido. Ou fazer a migração interna, mas aí você fica presa na função que você entrar por pelo menos 1 ano. Aí você tem que ver, no aeroclube eu estou voando mais do que 500 horas por ano, vale mais a pena você ir para o aeroclube. Mas dá. É mais difícil, mas é possível sim. Obrigada. Obrigada, Felipe, obrigada. Então, última pergunta antes do intervalo para a senhora aqui na frente, que levantou a mão. Bom dia. Eu queria fazer a pergunta para a Iva, porque há pouco tempo atrás
houve uma situação aborrecida. Meu nome é Alexandra Lima, sou comandante de Boeing 777 e 787, os 2 aviões. E há pouco tempo atrás, há coisa de 15 dias, 3 semanas, houve uma situação bastante aborrecida aqui no aeroporto de Guarulhos, com a infiltração de drones na área de segurança do aeroporto. Isso provoca não só problemas para o aeroporto, como para as companhias aéreas que operam nesse aeroporto. A pergunta que eu faço aí é: vocês estão a preparar os vossos futuros compradores no sentido de respeitarem as leis da ANAC, ou vocês só vão vender os aviões e seja o que Deus quiser? Os aviões ou os carros, né? Não sei, eu acho que é uma pergunta interessante, porque quando a gente usa a tecnologia, quando a gente faz um filho, tem que educar o filho também, né? Então, a minha pergunta é essa: vocês também estão a preparar-se tecnicamente para prepararem os vossos filhos para respeitarem o quintal do vizinho, ou vocês só vão vender os aviões e siga a marinha, como diz o português? Obrigada, tá? Desculpa aí a pergunta, mas afeta um bocadinho o meu lado também. Obrigada. Como a Luana disse, né, então a gente trabalha para influenciar todo o ecossistema. Então a gente também não só a gente vai oferecer, né, para todos os nossos clientes e, enfim, para a infraestrutura como um todo, não só o produto Evitol, mas a gente também tem o Vector, que é o nosso software de controle de tráfego aéreo. Então hoje, quando a gente pensa em um helicóptero, por exemplo, ele não tem um controle do tráfego aéreo, a não ser em São Paulo. Eu aprendi isso essa semana, que só em São Paulo. Mas nas outras localidades, então é assim. Então eu estou aqui com o meu helicóptero, ela está aqui com o dela. A gente vê ali pelo radar que a gente está próximo, a gente se comunica. Só que isso faz com que poucos helicópteros consigam rodar ao mesmo tempo, porque senão fica muito perigoso. E quando a gente pensa no nosso Evitol, a gente quer que, num primeiro ano de operação em São Paulo, a gente já tenha 50 Evitols rodando ao mesmo tempo, voando ao mesmo tempo. Então, poderia ser muito perigoso, né, para justamente ter essas colisões. Então, o software, né, o Vector, vem justamente para solucionar esse problema, em que todo mundo esteja ali mapeado, né, e aí não diminua ou até reduza o risco de acidentes mesmo, para não acontecer isso. Não só soltar o filho no mundo e deixar que ele faça besteira, né? Bom, pessoal, então agradecemos aos nossos painelistas. Muito obrigada por toda a informação que vocês trouxeram, muito importante.